Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis, protegidos, em segurança. Eu sou a Ângela, eu faço parte do Ministério Infantil da nossa igreja. Eu estou com muita saudade de vocês e eu espero que em breve nós possamos nos encontrar novamente para louvar o nosso Deus. Hoje eu vou contar para vocês a história de um rei, o rei Saul, um rei que foi escolhido por Deus, e a gente vai entender hoje essa história. Essa história, como tantas outras, ela está na Bíblia, tá? Que é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor para nós. Nela nós encontramos algumas instruções para a nossa vida. Nós vemos o amor de Deus por nós através das várias leituras, várias histórias aqui contidas. Mas antes de contar dessa história do rei Saul, vamos orar, pedir para Deus que Ele fale conosco através dessa história. Feche os seus olhinhos, põe a mão no seu coração e peça: Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa entrar em cada lar que nos escuta nesse momento, Senhor, que você possa tocar em cada criança, nos pais, nos adultos que estão ouvindo essa palavra com essas crianças. Fala o coração de cada um individualmente, Senhor. Fala sobre o seu amor, sobre a sua fidelidade, sobre o nosso papel de ser obedientes, Senhor. Fala aos nossos corações através dessa história, Senhor. O Senhor atinja cada um individualmente. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá a nossa história. Amado rei de Israel. Essa história, ela está em 1 Samuel 8, 9 e 10. Ela diz o seguinte, que quando Samuel já era idoso, ele nomeou seus filhos para serem reis sobre Israel. Mas eles não eram iguais a Samuel, eram maus juízes. Então o povo, percebendo isso, eles pediram a Samuel: escolha um rei para nos julgar, como ocorre com as outras nações. Samuel, então, pede orientação de Deus, e Deus diz o seguinte: faça tudo o que o povo pede, pois é a mim que eles rejeitam, e não a você, eles me rejeitam como rei. A pedido do Senhor, Samuel advertiu o povo que o rei que iria vir, ele não seria misericordioso, e que o povo clamaria ao Senhor, mas ele não iria ouvir. Mas mesmo assim o povo insistiu e pedindo por um rei, queremos um rei. Havia então um homem na tribo de Benjamim, que era a menor tribo de Israel, cujo nome era Saul. Ele era um jovem, alto e bonito. Ele era o mais alto de todas as tribos de Israel. Um belo dia, os animais do pai de Saul se perderam, e ele saiu para procurar junto com seus amigos, mas não os encontrava. Então, um de seus amigos lhe disseram: existe um profeta que pode te ajudar. Saul então vai atrás desse profeta, que no caso é o profeta Samuel, e ao encontrá-lo, ele explica tudo o que aconteceu. E Samuel fala para ele assim: faça uma refeição aqui comigo e repouse, que amanhã eu vou te dizer onde estão os animais. Então, no dia seguinte, no dia anterior à chegada de Saul, Deus tinha se revelado a Samuel e disse que no outro dia, naquela mesma hora, Deus enviaria um homem da tribo de Benjamim e Samuel o ungiria rei do povo de Israel. E ele iria livrar o povo dos filisteus, pois Deus olhou com misericórdia para o seu povo. Quando Samuel viu a Saul e Deus disse a Samuel: esse é o homem em que te falei, ele governará o meu povo. No dia seguinte, quando Saul perguntou a Samuel sobre os seus animais, disse Samuel a Saul: não se preocupe, pois eles já foram encontrados. E eu lhe digo que você e sua família são a esperança de Israel.
Dessa forma, Saul ficou intrigado e perguntou: sou apenas da tribo de Benjamim, a menor da tribo de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as tribos. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel. Samuel disse para Saul voltar para a sua tribo e no caminho ele teria 3 sinais de confirmação das palavras de Israel. A primeira confirmação viria através de homens que informariam que os animais que Saul procurava já tinham sido encontrados. A segunda confirmação seriam 3 homens que lhe dariam 2 pães. E a terceira confirmação seriam homens que estariam profetizando, chegariam junto a Samuel e nesse momento o Espírito do Senhor iria se apoderar de Saul e profetizaria com ele e ele se tornaria um novo homem. E tudo o que ele fizesse a partir de agora, Deus estaria com ele. E sucedeu que Saul, quando ele foi embora, Deus mudou o coração dele e os sinais todos aconteceram no mesmo dia. Então Saul encontrou a sua família e contou que tudo o que havia ocorrido, tudo que Samuel havia dito para ele, mas não comentou que Samuel havia ungido o rei. Samuel convocou o povo do Senhor e disse ao povo: o Senhor de Israel fez vocês saírem da terra do Egito, os livraram da escravidão e da mão de todos os reinos que os oprimiram, mas vós tendes rejeitados hoje a vosso Deus, que vos livrou a mão de todos os maus. Samuel tinha feito que todas as tribos se juntassem e ele chegou à tribo, a menor tribo, que era a tribo de Benjamim. E da tribo de Benjamim ele chegou a Saul e disse: vedes já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, dizendo: viva o rei, viva. E aí, crianças, gostaram da história de Saul, do rei Saul, de como Deus escolheu ele para fazer parte da história de Israel? Alguns pontos nessa história nos chamam atenção e vale a gente pensar um pouco sobre ela. A primeira delas é que o povo de Israel, ele foi o povo escolhido do Senhor. Então, ele foi escolhido para levar Deus para os outros povos, levar o amor de Deus, ensinar sobre o amor de Deus a outros povos. Mas no início dessa história, a gente vê que o povo de Deus ele queria ser igual aos outros reinos, ele queria ter um rei, eles queriam ser iguais aos outros. Muitas vezes, crianças, Deus nos chama para viver segundo a sua vontade. Viver segundo a sua vontade é ser diferente, é fazer diferente do que os outros, do que o mundo faz. Então, quando Deus nos chama para ser dele, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos que ser diferentes do restante do mundo. Não podemos ser os mesmos. Não podemos olhar para fora, olhar para o mundo e pensar e ser igual a ele. Nós temos que ser referência de amor, de misericórdia para com os outros. Outra parte desse texto também que chama a atenção é a questão da ingratidão. Deus dá ao povo de Israel, ao longo da história, aí, todos os recursos para eles sobreviverem no deserto. Ele dá a vitória de muitas batalhas, ele tira o povo da escravidão do Egito, mas mesmo assim
o povo continua reclamando, ele continua querendo aquilo que não está nos propósitos de Deus. Então, o que a gente pode aprender com essa lição é que nós devemos ser gratos com aquilo que nos acontece na vida. Nós devemos agradecer a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus nas nossas vidas, para que possamos estar sempre no centro da vontade de Deus, sempre sermos gratos àquilo que Deus nos dá, seja as coisas boas, aquelas que aparentemente aos nossos olhos não são tão boas assim, mas que são necessárias para o nosso crescimento em Cristo, nosso amadurecimento. A partir do momento que Saul recebe o Espírito do Senhor, ele se transforma em uma outra pessoa, se transforma numa pessoa melhor, um homem melhor. Então, a partir do momento que Jesus chega na nossa vida, que Deus chega na nossa vida, crianças, nós devemos nos transformar em pessoas melhores, pessoas que levam o amor para os outros, a misericórdia, pessoas que fazem o bem, que proclamam a Deus no seu modo de viver, que honram seus familiares, os seus pais, que mostram a quem serve a partir do seu modo de viver. Deus muda o nosso coração, Deus nos traz entendimento para que nós possamos entender a sua vontade em nossa vida, e a vontade que ele tem em nossa vida é que a gente proclame Jesus para os outros, proclame o amor de Deus acima de tudo. Saul não obedeceu, aquilo que o profeta mandou executar. O povo e que aconteceu, Senhor, obedecer e sacrificar. Deus é soberano, ele tem todo o poder, ninguém está em cima de Deus. Para agradá-lo eu preciso conhecer, obedecer tudo sua palavra. Deus chamou para liderar, durante a primeira hora, palavras e a sua voz, e tudo obedecer. Deus é soberano, ele tem todo o poder, ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo eu preciso conhecer, obedecer tudo sua palavra. Soberano, ele tem todo o poder, ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo eu preciso conhecer, ninguém está acima de Deus. Ele tem todo o poder, ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo eu preciso conhecer, obedecer tudo sua palavra. Deus é soberano, ele tem todo o poder, ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo eu preciso conhecer, obedecer tudo sua palavra. Amém. Amém. Até breve. Até breve. Tchau. Fique Tchau. com Deus. Fica com Deus.